Salve nação corintiana, trazendo para vocês mais um giro de notícia do canal do Mineirinho, falando um pouco de bastidores, mercadão da bola, finanças, política do futebol, um resumo completo. Então bora juntos acompanhar o vídeo? Muito pesada. Agora minha pergunta é o seguinte, até que ponto a blindagem das coisas que estavam acontecendo extra-campo foi feita para que vocês ficassem com a cabeça só pensando nesse objetivo que vocês alcançaram? Cara, algumas vezes eu tive a oportunidade de falar sobre isso em algumas entrevistas, tanto pós-jogo ou em outras oportunidades, que quem trabalha no Corinthians sabe o que é viver lá dentro. Eu me assustei desde o meu primeiro dia, porque como eu falei do meu primeiro dia aqui no Corinthians, era uma demissão de treinador, ou seja, o momento não era nada bom. Você olhava pra televisão, era só notícia ruim do Corinthians. E assim, só que você entra do portão pra dentro do clube, é uma paz, assim, que eu não consigo explicar. Do porteiro ao pessoal que cuida da nossa alimentação, ao pessoal da faxina, o pessoal da cozinha, todo mundo. É uma paz, assim, absurda. Eu tenho certeza que isso faz toda a diferença para que a gente possa se blindar também de tudo que estava acontecendo externamente, politicamente, todo dia uma notícia, todo dia uma coisa, mas a gente conseguiu se blindar porque a gente se uniu muito, é um grupo muito fechado. Eu, assim, tive a oportunidade de trabalhar com grupos vitoriosos, mas esse grupo talvez seja o elenco mais unido que eu já vi, assim, no meu pouco tempo de carreira, mas é um elenco muito fechado, zero ego, e eu acho que no futebol, quando você consegue achar um grupo que não pensa primeiro no eu e pensa primeiro no nós, isso facilita muitas coisas. E com a chegada de um cara do peso do Memphis, você olha para um cara do peso do Memphis Depay, e é um cara que olha pro nós, não pro eu, fala, não, quem sou eu para bater de frente com um cara desse? Eu vou fazer o que ele tá fazendo também. E assim, mas é algo muito natural, porque é um grupo maravilhoso, e essa blindagem que existiu nesse clima dentro do Corinthians ajudou muita gente a se firmar um com o outro para que a gente pudesse dar essa engrenada. Cara, primeiro eu vou na mesma linha de todos aí, te parabenizar, porque realmente chegar num clube como o Corinthians, né, e numa zona do rebaixamento, e chegar, como você falou, com saída de treinador, o Corinthians já na confusão, como o Richardson mesmo falou, a vestir a camisa do Corinthians é sempre difícil pela potência que é o Corinthians, né, mas quando você sai do Flamengo, que é um grande clube, e vai para um Chaves, né, você já se emocionou em outras entrevistas, e é legal a gente ouvir de você, né? Sair de um clube como o Flamengo, ir para o Chaves e depois ter a oportunidade, né, de vir para o Corinthians. Qual o filme que passou na sua cabeça, assim? Porque a gente tem a oportunidade de jogar em outros clubes, né? Aqui, e sair de um Flamengo, né? De uma potência do Flamengo. E que você foi muito bem no Flamengo também, despontando no Flamengo, e depois vai para um Chaves, que é um clube, né, que não é tão potente em Portugal, e depois volta já para o Corinthians, mesmo na zona do rebaixamento, mas o Corinthians é um clube de top do Brasil. Fala pra gente aí. Em cima disso, aceitou na hora ou falou assim, não, eu tenho que pensar, deixa eu ver a proposta. Quando ficou tocou... Na hora. Tem que ir na hora. Na hora. Eu acho que, primeiramente, eu queria agradecer os elogios, tanto do Richard, tanto seu. E eu acho que, assim, a vida é feita de altos e baixos. Eu vivi altos e baixos no Flamengo também. E só que eu me vi no momento onde eu precisava jogar. E a gente vocês jogaram bola, eu que jogo futebol hoje. Vocês sabem que jogador sem jogar não tem como... Porque eu preciso botar a comida na mesa da minha família. Preciso dar uma vida melhor para eles. E a gente só consegue fazer isso jogando. A gente só consegue mostrar estando dentro de campo. E eu precisava jogar. Chegou um momento no Flamengo onde eu não ia ser mais aproveitado e eu precisei recuar. Eu falei, eu preciso dar 2, 3 passos para trás aqui, porque eu acho que é isso que vai me fortalecer para que um dia eu possa voltar a atuar num nível alto, assim. Eu não imaginava que fosse tão rápido. E essa decisão foi sua, junto com o seu empresário? Foi minha, junto com meus empresários e minha família, principalmente, porque não é fácil, né, cara? Exatamente. Não é fácil você sair de um Flamengo, que é um clube gigante, para ir para um clube que não tem, com todo respeito, é um clube que me abriu as portas quando eu precisei ao Chaves, que não tem quase nenhuma expressão, e assim, mas eu precisava jogar. E eu, como goleiro ainda, preciso jogar, preciso estar em ritmo, preciso estar
confiante. Foi o goleiro quanto... E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho, repercutindo a entrevista do goleiro Hugo Souza ao programa Boleiragem da Sport TV. Hugo falou de vários assuntos, entre eles o apoio da torcida do Corinthians, como foi importante, fundamental nessa reta final do Brasileirão, para que eles conseguissem uma arrancada de 10 jogos sem perder, 9 vitórias consecutivas. O Hugo acabou rasgando elogio pro grupo, falou que o grupo é muito humilde. O Memphis Depay é pura humildade. Então ele falou assim, a gente vê essa humildade desse cara, a gente tem que respeitar, porque o cara é diferente. O Hugo Souza falou um pouco, né, do início da carreira dele, quando ele iniciou no Flamengo, que acabou se deslumbrando, né, e começou a ganhar dinheiro, foi pra noite, e aí ele acabou parando aí no Chaves de Portugal, um time que foi rebaixado, né, da segunda divisão, e quando veio a chance, a oportunidade de vir para o Corinthians, dizer que não pensou duas vezes. No Flamengo ele repercutiu esse assunto dizendo que com a perda do pai dele, né, quer dizer, ele que começou a se perder na carreira, que tem certeza, se o pai dele tivesse aí, não tinha acontecido nada do que aconteceu. E o Corinthians foi assim, ó, uma virada de chave. Quando o Fabinho Soldado procurou, ele falou assim, aqui tá a minha oportunidade e não posso deixar passar jamais. Fabinho Soldado ligou pra ele e perguntou, qual é o Hugo que eu estou contratando? Você é aquele Hugo que iniciou a carreira no Flamengo ou o Hugo que depois se deslumbrou no Flamengo? Ele falou, professor, pode me contratar, porque eu vou dar muito resultado dentro de campo. E olha o que tem acontecido, com tanta moral que ele tem, é um cara que é bom de grupo, é um cara que é um goleiro espetacular. Já por alguns jogos foi até capitão do timão. Então Hugo Souza tá cheio de moral no Corinthians. É um goleiro com 25 anos, 1,96 m, versátil, técnico, cara rápido, é grande, mas é um goleiro muito alto, mas é muito rápido, tem uma agilidade extraordinária para fazer uma defesa no chão. Então o Corinthians acertou na Mega Sena com contratação do jogador. E diz ele que quando o Corinthians estava demorando aí a fazer a contratação, que tinha até dia 30 de novembro para fazer a contratação definitiva, porque veio pro Corinthians é emprestado, dizer que sempre estava cobrando o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, para fazer o negócio o quanto antes possível, para ele ficar tranquilo. Mas o problema não era nem o Corinthians, o problema era o Flamengo, que percebeu que perdeu um goleiro que valia muito mais de 4 milhões de euros. E por isso o Flamengo começou a puxar para trás. O Corinthians ofereceu 2 garantias contratuais bancárias, o Flamengo não quis, né? Então o Corinthians só restou ou o Corinthians acionar aí a justiça para fazer o Flamengo cumprir o contrato, né? Que o Corinthians no contrato de empréstimo tinha lá 4 parcelas de 200 mil euros, 2 em 2025, 2 em 2026 para fazer a contratação indefinitiva do goleiro. O Flamengo não quis aceitar, o Corinthians foi lá com a ajuda da patrocinadora Master Esporte da Sorte. Timão foi lá, fez pagamento à vista e acabou o problema. Gente, sobre Thales Magno, o Corinthians tá aí tentando prolongar um pouco mais aí o contrato de Thales Magno, porque aproximadamente ele custaria para o Corinthians contratar 70 milhões de reais, 13 milhões de dólares. Só que o Corinthians tem direito, colocou esse gatilho no contrato, de prolongar o contrato do atleta por empréstimo e não por compra. Então o Timão tá aí fazendo essas negociações. Corinthians, primeiro objetivo da diretoria do Corinthians é manter o grupo, depois fazer contratações pontuais. E dentro dessas contratações, o Corinthians quer um zagueiro, um lateral esquerdo, um atacante. E Drogba, jogador aí que tem uma história no futebol muito rica, surreal, rescindiu o contrato com a Juventus. Ele diz que jogaria no Corinthians até de graça. Para quem não tá entendendo nada, eu vou explicar o que tá acontecendo. Gente, acho que a maioria das pessoas conhece Luva de Pedreiro, né? Um influenciador digital, né? Que faz sucesso na internet. Acabou participando do programa Danilo Gentili de noite. E todos aí já viram aí que Luva de Pedreiro e Drogba, eles são amigos pessoais. Então, Danilo Gentili resolveu, que é corintiano assim ao extremo, resolveu ele, Luva de Pedreiro, ligar para Drogba e falar com ele.
sobre a possibilidade de vir jogar no Corinthians. E aí ele respondeu que no Corinthians, com a amizade que ele tem com o Memphis Depay, ele jogaria até sem salário. Por que ele falou isso? Porque o Danilo Gentili perguntou pra ele, quanto é que você quer ganhar? Que eu vou pagar pra você. Ele falou, eu jogo no Corinthians até a custo zero. Eu não sei se ele estava falando sério ou se era por meio de brincadeira. Mas tendo em vista que jogador de alto escalão está sendo procurado pelo Corinthians, outros clubes têm procurado o Corinthians para fazer negócio. O Sérgio Ramos é outro jogador que está na mira do Timão e a qualquer momento pode fechar negócio, porque um dos pontos que o Corinthians quer reforçar é a defesa. Porque para mim, deu certo ali naquela defesa, André Ramalho, Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, para mim não tem qualidade. Eu acho que eu deixaria o Gustavo Henrique para ficar numa reserva e não para titular. Para titular tinha que ser um cara igual o Sérgio Ramos mesmo e André Ramalho. Então, o Corinthians vai oficializar uma proposta para o jogador, faz parte do projeto do Corinthians e faz parte também do projeto do zagueiro de 38 anos, né? A informação do atleta está repercutindo muito nas redes sociais, né? Então, o Corinthians ele está tendo contato através do Fabinho Soldado, que hoje passou a ser um homem de confiança do Corinthians e também do Memphis Depay. Olha a importância, já falei de 2 jogadores que interessam jogar no Corinthians, principalmente sabendo que o Memphis Depay está no Corinthians e só tem boas referências. Tanto o Sérgio Ramos quer jogar no Corinthians por causa do Memphis Depay, por causa das referências que ele passa, e tanto o Drogba. Então o Corinthians está no mercado, está aberta a negociação e já começa a pré-libertadores aí início de fevereiro. Então o Corinthians não tem muito tempo a perder não. Terminou o Brasileirão, jogadores entraram de férias, mas a diretoria vai trabalhar e muito para fazer as contratações, para assim que voltar de pré-temporada, o Corinthians já ter os jogadores para iniciar aí todo mundo o elenco forte, porque senão fazer as contratações um pouco tardia, vai ficar fora da pré-libertadores. A pré-libertadores vai sair vai definir o grupo agora, e o Corinthians pode pegar pedreira aí no início da pré-libertadores, e se não tomar cuidado, o time não tiver bem acertadinho, pode ficar fora de uma Libertadores. Está classificado para pré-libertadores, mas diretamente ainda não tá. Se não, a Libertadores começa em março. O Corinthians tinha até março lá para ir arrumando o time. Só que como o Corinthians está na pré-libertadores, já começa a fevereiro, então não tem muito tempo para contratar. O trabalho do Corinthians precisa ser ágil, rápido, em fazer uma contratação de peso. Aí a Sport da Sol prometeu 2 ou 3 midiáticos, e essa parceria tá dando muito certo. Eu nem falo que é a patrocinadora master, eu falo que é uma parceria de sucesso. Gente, e quero agradecer vocês pelo carinho, quero agradecer vocês pelo apoio que vocês têm comigo no canal, tá? E deixa o seu like aqui no vídeo, deixa o seu comentário, deixa a inscrição, ativa a notificação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.